E eu quero convidar você que está nos assistindo a ter momentos de oração também. Nós estamos orando aqui com a igreja. E eu quero cumprimentar a todos que estão aqui com a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé para nós lermos um texto, Salmos, primeiro, o Salmo 1. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Salmo 1, você que nos assiste, que você possa meditar nesta palavra, nesta manhã. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós sabemos que existem dois caminhos. Dois caminhos. E é interessante que no primeiro salmo, ele inicia falando de felicidade. Como é feliz. Você é feliz? Você é feliz? Eu quero dizer que são dois caminhos. E escolher o caminho que leva a Deus, esse é o caminho que nos traz felicidade. Tudo que nós colocarmos a nossa mão para realizar, com Deus do nosso lado, sempre há de prosperar, diz aqui o texto. E fala de um julgamento. Haverá um julgamento, mas para você que abriu o seu coração a Jesus, não haverá condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar nesta hora. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para te adorar, para exaltar o teu nome, fazer conhecidos os teus feitos, meu Deus. Recebe a nossa adoração nesta manhã, recebe, Senhor, o nosso louvor, abençoe as vidas, Senhor, que estão aqui no templo, as que estão acompanhando, Senhor, via transmissão YouTube, Senhor, que o Senhor possa visitar cada vida, meu Pai. Eu sei que a felicidade, Senhor, ela é real para aquele que conhece o Senhor, porque ela não depende de circunstâncias, não depende, Senhor, de algo que acontece, Senhor, ao nosso redor, mas é algo que acontece dentro de nós, pela Tua presença, Senhor. Como é feliz aquele que te serve, Senhor, e eu te agradeço nesta manhã, por ter te conhecido, por ter, Senhor, tido a oportunidade de amar o Senhor, do Senhor ter se apresentado para mim, aleluias, muito obrigado, Senhor. Visita, recebe a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Amém, glória a Deus. Você está feliz por estar aqui na casa do Senhor hoje? Nós vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle. Deus é bom o tempo todo. Eu vou falar uma coisa, quem escovou o dente aqui hoje? Quem escovou o dente? Essa semana nós estávamos ali na empresa, nós tivemos uma palestra e o rapaz falou uma coisa muito interessante. Às vezes nós estamos escovando o dente, todos os dias nós fazemos isso. E às vezes nós estamos ali, escovamos. Quem pensou em cada buraquinho, cada lugar que você escovou? Tem que escovar em cima, embaixo, do lado? Ah, não escovei esse aqui ainda. Não, às vezes nós fazemos isso mecanicamente. Que nesse dia nós não venhamos a prestar um culto mecânico. Que nós possamos estar
focados no Senhor, em todos os atos desse culto, que o nome dele possa ser engrandecido. Que você entenda o seu propósito aqui, que é de louvar e engrandecer o nome dele. Que você possa entender o seu propósito de levar Jesus a quem precisa, quem está passando por uma necessidade, quem está infeliz. Porque a felicidade real só existe em Jesus, amém? O Senhor é bom. Vamos lá? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as palmas. peleja as nossas lutas, aquele que nos dá vitória no tempo certo, aquele que coloca paz em meio às guerras. Esse é o nosso Deus. E é por isso que você está aqui, é por isso que nós vamos levantar as nossas mãos, por isso que nós vamos
engrandecer o nosso Deus. Louve a Ele. Não permita que a luta te paralise, que você fique imóvel. Não, siga, prossiga para o alvo, olhando para o seu Deus poderoso. É Ele que está aqui. Vamos continuar louvando a Deus. Lembra, não vamos fazer isso mecanicamente, hein? Não vamos fazer. Água e vinho tornou
pode se assentar um minuto. Nós adoramos ao nome desse Deus poderoso. Eu quero cumprimentar os visitantes desta manhã, esse dia. Você que está aqui no templo, que Deus possa abençoar a tua vida. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste lugar. Você que está nos acompanhando nessa transmissão também, é um prazer te receber também. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, não custa nada. Um dedinho ali você já resolve isso. Curte, compartilhe também, porque assim nós faremos com que o nome do Senhor chegue a mais pessoas, que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir desse Deus poderoso. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, nós vamos fazer uma oração pelas nossas ofertas. É um momento especial também, de adoração a Deus, e você pode apresentar aquilo que Deus, em oferta, aquilo que Deus tem dado para você também, tudo é dele. E Deus, diz a palavra, que Deus ama o que dá com alegria. Nós estamos falando de alegria nesse dia, alegria. Deus quer que você seja feliz, que você tenha alegria, e nós podemos manifestar essa alegria também, através de uma parte daquilo que Deus nos tem dado. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça e fazer esta oração comigo. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui conosco, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, num tempo, Senhor, tão difícil, o Senhor tem suprido as necessidades de cada família, meu Pai. Meu Deus, cada despensa, Senhor, está abastecida. O Senhor tem cuidado de nós. Senhor, visita a tua igreja, Senhor. Aos que vão contribuir, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a tua igreja necessita dessas contribuições, Senhor, para, Senhor, alcançar mais vidas, Senhor. Também, Senhor, nos trabalhos sociais, meu Pai, que são realizados, meu Deus. Senhor, há um cuidado deste ministério, Senhor, com os necessitados também. Que o Senhor possa se agradar, Senhor, nesta manhã, neste dia, Senhor, daquele que está contribuindo, Senhor. Eu sei que o Senhor olha para o coração, meu Deus. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você também pode fazer a sua contribuição via Pix, também no depósito, está sendo projetado aí, você poderá fazer isso também. Temos todas essas facilidades, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Nós estamos nesse dia alegres por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome desse Deus, manifestando aquilo que está dentro do nosso coração, trazendo da nossa casa a alegria de ter um Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a igreja. Amém, Jesus. Está difícil? Se a luta está difícil, confie no Senhor. Confia que Ele é o seu Deus. Ele vê, Ele te conhece, Ele conhece a sua estrutura. E Ele tem poder para ouvir a sua oração. Amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou te falar.
conforto do Senhor. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé para esse último momento de louvor. Que você possa continuar confiando no Senhor, entregando a Ele o nosso culto, a nossa adoração. Não é porque às vezes as coisas não estão bem na nossa vida que a gente não vai fazer o melhor para o nosso Deus. Ele conhece o nosso hoje, conhece o nosso amanhã. Glorifique a Ele, abra a sua boca e louve ao Senhor. Amém? Deixar essa
coisa? Você quer ver uma coisa? Quer ver o inimigo ficar chateadinho? Ele fica chateadinho. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E todo mundo aqui, eu, você, vamos ter um dia que nós vamos estar aflito por algo. O nosso coração vai estar apertadinho. O nosso coração vai estar apreensivo. Porque às vezes são contas para pagar, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma dificuldade, uma luta, que a gente no nosso racional, a gente não consegue ver uma saída. Mas é nesse momento que você tem que se alegrar no Senhor e fazer como Abacuque. E dizer que ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que o choro ele pode durar uma noite, e a noite pode ser longa. A noite pode ser longa. A noite pode ir noite, madrugada, mas ao raiar do dia, a luz do Senhor vai vencer as trevas. A luz do Senhor vai brilhar e você vai poder enxergar a grandeza do seu Deus. Porque diz a palavra de Deus que ainda quando nós estamos dormindo, o Senhor vela o nosso sono e Ele está cuidando de cada um de nós. Glorifique a Deus. Não fique paralisado, louve a Ele. Aleluia. Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Aleluias. Ainda sobre a ministração que a nossa irmã Ieda nos trouxe nessa manhã, eu te convido a orarmos ao Senhor. Aleluias. Essa música fala, baseada na palavra de Deus, que ainda que a figueira não floresça. Você pode estar pensando aí, pelos seus olhos, contemplando que tudo parece estar errado, tudo parece não ter solução. Mas a palavra de Deus fala que ainda nós podemos nos alegrar em quem nós confiamos. E nesse dia, você que está em casa, você que está conosco aqui, eu te convido a apresentarmos diante do Senhor as nossas necessidades. Nós temos alguns pedidos de oração e compartilho com os irmãos. Vamos estar orando pelo nosso irmão Flávio. Vamos estar orando pela neta da nossa irmã Rosália, a Lene. Vamos estar orando pela nossa própria irmã Rosária, pela cunhada da Carla, pela mãe da Carla também, que está passando por um momento difícil. E você aí que tem um pedido de oração também, aí no seu coração, na sua mente, apresente diante de Deus. Eu não preciso saber, o importante é que Deus saiba dos seus lábios aquilo. Aleluias, que você confesse para Ele que você precisa e que você crê que é Ele aquele que pode intervir na situação, na sua vida. Ele sabe o que acontece com a vida de todos nós, mas Ele quer ouvir dos meus lábios a nossa confissão de fé, pedindo ajuda para Ele. Crendo que Ele é aquele que reverte, Ele é aquele que opera o impossível, Ele é aquele que faz as coisas acontecerem. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesse dia.
Oh, Senhor, nós acabamos de cantar que tudo pode estar indo contrário. Pai, não haverá mais frutos, Senhor, na vide. A oliveira está mentindo, Senhor, as estações podem estar parecendo estranhas. Oh, Senhor, as sentenças do mundo, as sentenças dos homens podem parecer contrárias, podem parecer sem nenhum sentido. Mas, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós podemos nos alegrar no Deus em quem nós confiamos. Pai, nesse dia nós apresentamos diante de Ti, Senhor, nós nos unimos como igreja, nós nos unimos como corpo, oh Pai, crendo que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, crendo que o Senhor é aquele que está conosco, crendo que o Senhor é aquele que contempla, Senhor, a minha aflição, o Senhor é que sente a dor, Senhor, que bate no meu coração, oh Senhor, a preocupação que consome a minha mente, oh Senhor Jesus, a enfermidade que corrói, Senhor, o meu corpo. Pai, nós sabemos e cremos que o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Pai, nós apresentamos a vida dos nossos irmãos e irmãs, apresentamos, Senhor, os nomes que já colocamos aqui, o Flávio, a Lênia, a irmã Rosália, oh Senhor, a família da Carla, oh Senhor, os nomes que estão sendo pronunciados aí na boca dos nossos irmãos, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, oh Senhor, todos nós cremos sim que o Senhor é poderoso para intervir, cremos sim que o Senhor é poderoso para transformar, cremos sim que o Senhor é poderoso para reverter todo e qualquer quadro, sim, toda e qualquer situação, oh Senhor, colocar por terra todo e qualquer gigante, oh Senhor, abrir toda e qualquer porta que esteja fechada, oh Senhor, curar toda e qualquer enfermidade, oh Senhor, nós cremos no Teu nome, nós depositamos em Ti a nossa confiança, oh Senhor, o choro ele pode sim durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, oh, e que essa manhã possa chegar nas nossas vidas, oh, que esta manhã possa chegar nos nossos lares, nas nossas famílias, oh Senhor, nos nossos negócios, onde quer que nós estejamos, no nosso coração, na nossa mente, que esta manhã ela possa chegar em nome do Senhor Jesus, e com ela trazendo a vitória, oh Senhor, o gozo, a alegria de celebrarmos, oh, o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Oh Senhor, nós Te bendizemos, Te exaltamos, oh Pai, nesse momento também que nós vamos ministrar a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, que cada um de nós possamos também ser alimentados. Oh meu Pai, que toda e qualquer obra do inimigo, preocupação, dificuldade, angústia, que possa estar cercando a nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus, seja derrubado agora, que Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações. Importa que o Senhor cresça nesse dia, importa que o Seu nome seja exaltado, importa, Senhor, que nós achemos graça diante da Tua presença nesse dia, nesses momentos. Oh Jesus, Te louvo e agradeço, em nome do Senhor, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar. Glórias a Deus, é sempre um prazer estar com os irmãos juntos, louvando a Deus e tendo a oportunidade de ministrar, de falar sobre a palavra de Deus. E hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler aqui primeiramente do versículo 3 ao 9, e depois nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 13, amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim, preste atenção no que Pedro está escrevendo para os nossos irmãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Essa carta aqui, meus irmãos, foi escrita basicamente ali entre 60 e 66 depois de Cristo. E é importante que você entenda, por isso que eu falei para você prestar atenção no conteúdo do que Pedro estava escrevendo ali. Porque essa carta, ela é endereçada para uma comunidade cristã que vivia um momento bastante difícil. Se a gente voltar no tempo e analisar o que está acontecendo ali, nós temos, começando pelos judeus. Os judeus estão sob ali o jugo do Império Romano. Império Romano esse que tem como imperador alguém que você já deve ter ouvido por aí chamado Nero. Alguém que, se não era do diabo, estava muito perto ali, porque as atrocidades que esse homem fez são coisas terríveis na história. Então você tem os judeus sendo sob jugo de Roma, com um imperador chamado Nero, que ali está dando sobre eles e causando ali uma sensação terrível sobre os judeus. Judeus esses que em Jerusalém perseguem aqueles que se chamavam cristãos. Porque eles discordavam daqueles que eram cristãos, que diziam que Jesus havia sido o Messias, que o Messias tinha chegado, o Messias tinha morrido, ressuscitado, e que agora o motivo da fé daqueles homens era outro. Pedro escreve essa carta para homens e mulheres que, nos primeiros versículos, ele já chama ali de forasteiros, né, ou dispersos, que são homens que já, mediante mulheres, mediante tudo que estava acontecendo ali, eles já tinham saído de Israel, de Jerusalém, mas estavam sendo perseguidos. Pedro escreve essa carta para aqueles cristãos que estavam ali em Roma, muito próximo do imperador, que também sofriam todo tipo de perseguição, onde Nero, de certa maneira, inaugura uma nova distração para aquele povo, que era prender homens e mulheres cristãos e jogá-los na arena para serem comidos pelos leões. É esse povo que está nessa situação, ali próximo, né? E você pode imaginar como que era a sociedade daquele momento. Não havia ainda as comunicações como existem hoje, mas imagina qual era as discussões dos pequenos grupos ali dos judeus. Os judeus já estavam cansados do jugo dos romanos. Eles, de pequenas em pequenas revoltas, vira e mexe, um ou outro se levantava e era esmagado pelo império. Mas aqueles homens já estavam no seu coração com o desejo de se revoltarem, e o que fizeram depois, né? A gente conhece pela história.
de se contraporem contra o Império Romano, de se libertarem daquilo. E talvez a conversa mais comum entre eles, entre o grupo do WhatsApp daquele momento, entre eles, era essa: o que nós vamos fazer? Do outro lado também nós temos os cristãos que eram perseguidos, eram mortos, eram jogados nas arenas, eram crucificados, né? Esse mesmo Nero aqui, que a gente sabe que provavelmente foi aquele que executou o apóstolo Paulo e executou também o próprio Pedro, que escreve aqui, que determinou a morte dos dois. Então imagina o que passava na cabeça daqueles homens e daquelas mulheres. Era o momento. E aqueles homens e mulheres, eles tinham alguns anseios nos seus corações e esperavam de Pedro alguma orientação do que eles teriam que fazer, né? O que eles fariam? E ficaram na expectativa: será que vamos nos ajuntar e vamos nos levantar nessa revolta? Será que vamos fugir? Será que vamos abandonar a nossa fé? Vamos esquecer esse evangelho? Aqueles homens, eles tinham no seu coração o que eu escrevi, né, até dando um tema para essa meditação. Eles tinham que escolher quais eram as batalhas que eles iriam lutar. Eles tinham que escolher quais eram as batalhas que eles tinham que lutar. E eles esperam de Pedro uma orientação. E a gente sabe que esse viés bélico dos judeus era muito presente, né? Até por todo o Antigo Testamento, eles tinham na sua história quantas vezes Deus havia levantado exércitos, Deus havia levantado homens, Gideão, outros aí, Davi, que foram à frente do povo e libertaram eles dos seus opressores. Então, na cabeça daquele povo, era mais uma vez que talvez Deus levantasse alguém poderoso, um general, um comandante, para que através de guerras, através das guerras, através dos seus próprios punhos e armas, pudessem se libertar. Mas o que acontece quando Pedro escreve essa carta? Pedro orienta aqueles homens e mulheres a escolherem as batalhas corretas para lutarem. E por mais incrível que pareça, né, as batalhas que o Espírito Santo ali indica que aqueles homens e mulheres lutassem, não eram as batalhas humanas, não eram as batalhas que de primeiro poderiam vir aos seus corações, o desejo de puxar a espada, o desejo de fugir, o desejo de se esconder, não era nada disso. E aí é o ponto que eu trago para nós nessa manhã. Pedro, ele orienta ali através do Espírito Santo para que aquela igreja tomasse para si as batalhas que fizessem sentido. E eu estava meditando nesse texto, né? Eu acho que cada um de nós na nossa vida, e se a gente transportar um pouco a situação daquele tempo para a situação dos dias de hoje, a gente de alguma maneira vive também sobre uma opressão terrível desse mundo, sobre o pecado. A gente vive sobre uma opressão que vem de maneiras e fontes totalmente também dispersas, mas que de uma forma afligem os nossos corações. E a nossa mente, como uma mente humana, ela aflora de desejos, ela aflora de ideias, de batalhas que nós precisamos comprar e batalhas que nós devemos lutar. Só que cada um de nós adultos, eu acho que já passou, ou já passamos pela fase de acreditarmos que somos super-heróis ou super-heroínas, que somos invencíveis, que somos ilimitados. E eu acho que na minha e na sua vida nós já tomamos consciência de que existe sim uma limitação na minha e na sua vida, em todos os sentidos. Ninguém consegue lutar todas as lutas por todos os tempos, com todos os recursos, e ainda assim no final ser bem sucedido. E o que Pedro está escrevendo àqueles homens, e que eu quero trazer para nós nesse dia, é justamente esse alerta que Pedro trazia sobre aquela igreja para que tomasse as batalhas que valeriam a pena. E que não dispersasse sua energia, seus recursos em batalhas que não os levariam a nada. A igreja recebeu essa carta. Os judeus, não.
E qual foi a decisão dos judeus? Os judeus, a Bíblia nos fala que eles se levantaram contra Roma. E durante 4 anos ali, de 66 a 70 depois de Cristo, Jerusalém ficou sitiada, eles se levantaram contra Roma. Jerusalém fica sitiada até que no final do ano 70, o exército romano vai e destrói totalmente o templo, destrói. E aí, por fim, só é restabelecido isso daí, agora em 1948, Israel como nação novamente. Aqueles homens, eles tomaram batalhas erradas para lutar. E Paulo, através do Espírito Santo, ele aconselha, ele orienta a igreja para que não caísse nas mesmas armadilhas. Você sabe que nos últimos 100 anos, se a gente olhar do lado bélico, das batalhas e das guerras que esse mundo tomou, nunca se perderam tantas vidas. Primeira Guerra Mundial, de 16 a 20 milhões de vidas se perderam. Segunda Guerra Mundial, de 65 a 85 milhões de vidas se perderam. Isso sem contar todas as outras guerras do lado bélico. Pesquisas mostram também que o ser humano hoje ele está cansado, exausto. Eu e você estamos cansados por quê? Porque também nós vivemos lutando guerras e batalhas nas nossas vidas de maneira tão intensa que a gente está cansado de lutar essas guerras. Outro dia eu li uma pesquisa que foi feita com pessoas acima de 80 anos e que perguntava qual que era o maior arrependimento dessas pessoas quando olhavam para a sua vida. E sabe qual foi a resposta? Se arrependiam de ter lutado batalhas erradas durante a sua vida. De terem gasto seus recursos, de terem gasto sua saúde, de terem perdido algo que lhes era muito importante em batalhas que não trouxeram nenhum benefício para eles. E aqui Pedro escreve justamente para a igreja que não caia na mesma armadilha. E nesse dia, para você que está aqui, meu irmão, para você que nos acompanha, nesse tempo difícil que nós vivemos, a palavra de Deus, mais uma vez, ela vem trazer o desafio para mim e para você que escolhamos as batalhas corretas para serem lutadas. Porque, de novo, nosso recurso é limitado, nossas condições, nosso intelecto é limitado, e fatalmente, dentro dessas batalhas que nós vamos escolher, se escolhermos elas de maneira errada, nós vamos cansar, nós vamos se afadigar, nós vamos perder. E no final, isso não vai levar a coisa nenhuma. E batalha aqui, ele significa conflito, no sentido de bom e mau sentido, no sentido bom e ruim. A batalha, quando eu falo, são os desafios que eu e você tomamos. E não sei se você já percebeu, mas hoje em dia, a cada esquina tem alguém querendo vender para você uma batalha nova. Em cada esquina que você vai, você pode ler um livro, você pode ver uma entrevista, você pode ter um amigo, você pode ter um coaching, você pode ter o que você quiser, uma filosofia, querendo vender para você uma batalha nova para você se engajar. Ah não, porque este é o caminho que vai te levar a esse lugar. Ah não, este aqui é a filosofia que vai te fazer alcançar um nível. Isso daqui é o que vai te levar por uma carreira estupenda, que você vai estar entre aqueles mais reconhecidos na sociedade. Esse aqui é o caminho que vai te dar todos os recursos financeiros, que vai te dar uma vida super tranquila. Essas são as batalhas que nos são entregues, que nos são oferecidas dia após dia. E o que acontece, qual que é o grande perigo? É que eu e você nos enganjemos nessas batalhas tolas e falsas e enganosas e percebamos lá na frente que perdemos o nosso tempo. Porque lembre-se, quando eu falo de recurso limitado, tempo é um recurso limitado na minha e sua vida. Eu tenho 2 filhas e quando eu olho para elas e vejo a velocidade com que elas crescem, talvez seja o maior indicador de tempo na minha vida, como passa rápido. Há poucos dias eram bebês, hoje já uma adolescente, daqui a pouco já está indo para a faculdade. Tempo é um recurso ilimitado, é um recurso que eu e você não temos disponível.
E aonde é que você tem empregado o seu tempo? Em que batalha na sua vida? E tudo isso, Pedro, o Espírito Santo nos aconselha e nos alerta, porque para que nós não cheguemos no final, e sabe qual que é o efeito final dessas batalhas inglórias que se levantam hoje para mim, para você e que a gente embarca? É quando lá na frente a gente descobre que a gente investiu a nossa vida numa carreira enorme e alguém nos chama e fala para nós, você está demitido. Você fala, puxa, mas eu batalhei tanto por isso, eu fiz tanto, me dediquei tanto, né? Ah, você está demitido. Ou não, você pode chegar até a aposentadoria, no último dia ali te fazem uma festa, um almoço, te entregam um presente, muito bem, você trabalhou aqui conosco 30 anos, se aposentou, e no dia seguinte, quando você acorda na sua casa, você percebe que parece que lhe tiraram o chão. Batalhas perdidas. Ah, a Bíblia nos fala, ganhei o mundo, perdi a minha alma. Ganhei o mundo, perdi o meu filho, minha filha. Ganhei o mundo, perdi o meu casamento, perdi a oportunidade. Minha vida é tão corrida de tantas batalhas simultâneas. E às vezes o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? Que a gente bate no peito e se gloria por isso. Ah, porque eu consigo combater 10 batalhas simultaneamente. Não durmo, não tenho mais saúde, não tenho família, estou perdendo os meus filhos, não estou desenvolvendo o ministério que Deus colocou para que eu desenvolva, e eu ainda bato no peito dizendo, olha, eu consigo levar 10 batalhas simultaneamente. O que Pedro escreve, que nós vamos ver nos versículos aqui, ele nos traz um alerta para que nós escolhamos as batalhas corretas para pelejar na nossa vida. E nesse momento aí, que eu sei do silêncio, porque você deve estar pensando, se o Espírito Santo, que eu creio, está falando ao seu coração, a pergunta para você, quais são as batalhas que você tem tido na sua vida? E pensa aí, aonde é que você tem investido o seu tempo, seus recursos, sua saúde, sua felicidade? Às vezes a gente cantou aqui que amanhã a alegria do Senhor vem com a nossa... pela manhã, mas às vezes a gente vende a nossa felicidade, Deus nos dá felicidade e alegria, mas a gente vende ou troca essa alegria, essa felicidade por um monte de outras coisas. Talvez na sua agendinha aí você já tem uma lista ali de batalhas. Quando eu passar por essa aqui, eu vou por essa aqui, eu vou por essa aqui, eu vou por essa aqui, já está a lista pronta ali. E é o que o mundo quer de você. É o que o mundo quer acabar com a gente. Fazer com que a gente gaste a nossa vida inteira em batalhas que não são necessárias. E essa primeira e a segunda carta de Pedro, se eu te convido depois, leia com atenção na sua casa, você vai perceber que Pedro, ele é preciso em pontuar para aqueles homens e mulheres quais eram as batalhas que eles deveriam estar lutando. Quais eram os caminhos que eles deveriam estar seguindo. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. É uma palavra que nos traz aqui para um momento de reflexão, você aí. Reflita onde é que você tem investido a sua vida. Reflita aí em quais batalhas você tem mergulhado de corpo e alma. E responda para si mesmo, vale a pena? Ou valerá a pena? Será que o preço que o mundo, que a sociedade está te cobrando por essas batalhas fará sentido? E ainda existe um lado pior, que muitas dessas batalhas muitas vezes se revestem de religiosidade. Nós damos uma cara para essas batalhas como se fossem de Deus, como se fosse um desafio de Deus para mim e para a sua vida. Como se fossem ali a igreja nos tempos medievais que fez uns absurdos em nome de Deus. E às vezes a gente faz isso tomando batalhas que não são da vontade de Deus, mas são as nossas vontades. A gente coloca uma capa ali de religião e pensa ainda que está agradando a Deus. E a gente, de novo, está perdendo tudo que Deus tem realmente preparado como bênção para as nossas vidas.
Aqui não é o céu, mas eu sim creio que Deus, Ele tem bênçãos para mim, para a sua vida aqui nessa terra. A nossa existência talvez é um ponto dentro da linha do tempo, de toda a eternidade em que nós vamos estar com Deus, mas mesmo nesses poucos anos que nós estamos aqui, Deus, Ele tem um cuidado especial conosco. E Ele nos orienta, né? Quando você vê na Bíblia que para que nós frutifiquemos, para que nós exalamos o bom perfume de Cristo, você percebe que Deus, Ele tem um interesse especial na minha e na sua felicidade, de acordo com os princípios dEle. E Deus é isso que Ele quer nos confrontar nesse dia, sobre as batalhas que nós temos lutado. E aí, já identificou quais são as batalhas, seja elas religiosas ou não? A grande palavra de Deus para mim e para você é que não percamos mais as nossas vidas. Não perca aquilo que lhe é precioso lutando batalhas indevidas. Ao contrário, Deus nos chama para estarmos, aleluias, diante dEle, na vontade dEle, fazendo aquilo que Ele espera de mim e de você. Que eu e você, lá na frente, não olhemos para trás e tenhamos condições de responder de maneira diferente essa mesma pergunta que foi feita para os anciões dos nossos dias. E que a gente olhe para trás e não se arrependa das batalhas que o Senhor tem nos chamado. Não se deixe, meu irmão e minha irmã, ser enganados, aleluias, por aquilo que o mundo nos traz. Aleluias. E nós vamos olhando ali o texto que nós lemos, e abra a sua Bíblia aí, em 1 Pedro, né? Se você simplesmente pegar os títulos dessas passagens, né, a separação, como foi organizado, você já começa a entender aonde que é o caminho que Deus quer levar a mim e você. Pedro, ele começa falando ali, no versículo 3 que nós lemos, é de um coração agradecido a Deus. E ele fala que nos regenerou para uma viva esperança. Quando Jesus fala para cada um de nós, que nós, na sua oração, que nós somos desse mundo, mas que nós não pertencemos a esse mundo, existe uma mensagem muito profunda de uma nova esperança que Deus traz para mim e para você. E essa esperança que Deus traz para mim e para você, nessas batalhas que Ele coloca, e a questão aí que é impressionante de Deus, é que você, ao ler toda a palavra de Deus, você vai perceber várias vezes quando Deus chama homens e mulheres para pelejarem batalhas. E são batalhas que no final não são lutadas pelos braços humanos, não são lutadas pelos braços carnais. Então, quando Pedro fala que quando nos regenera para uma viva e nova esperança, mediante a ressurreição de Cristo, Ele nos aponta para um futuro muito melhor do que o que nós temos hoje. Ele começa, Pedro, falando sobre a esperança que aqueles homens e mulheres, e lembre-se novamente a situação que aqueles homens estavam passando, com a espada praticamente no pescoço, com o leão rugindo perto deles, clamando pelo sangue deles. Pedro, eles falam ali, primeiramente, dentro do mundo que vocês vivem, tenham uma nova e viva esperança. Meu irmão, no mundo que você vive, você não precisa batalhar para você vencer este mundo. Não está nas suas condições, nos seus braços, na sua mente a capacidade de vencer esse mundo. Ao contrário, você faz parte agora de uma nova e viva esperança que Jesus colocou no seu coração. A sua leitura do mundo tem que ser totalmente diferente. A minha leitura do mundo tem que ser totalmente diferente. Porque a resposta que eu e você temos para as questões desse mundo não passam por guerras, não passam por lutas, mas passa pela esperança que eu e você temos em Jesus Cristo. Você acabou de orar, apresentando alguém que está enfermo. O que isso significa? A esperança em Jesus Cristo. Quando você diz, Senhor, dirige os meus caminhos. Quando você faz uma oração, quando você vai sair da sua casa pedindo para que Deus guarde os seus caminhos. O que significa isso? Esperança, uma nova esperança em Jesus Cristo.
Quando você se ajoelha e ora, entrega a vida dos seus filhos, do seu casamento, o que isso significa? Uma nova e viva esperança em Jesus Cristo. Quando você deseja não pecar, quando você busca a santificação, quando você se separa das coisas, o que isso significa? A nova e viva esperança em Jesus Cristo. Aqui Pedro começa colocando qual deveria ser a primeira batalha daqueles homens: viver a nova esperança em Jesus Cristo. Você vive a nova esperança em Jesus Cristo? É uma batalha na sua vida, né? E ele fala de uma herança incorruptível. Ele fala um céu que estava reservado. Ele fala, olha, vocês são guardados pelo poder de Deus. E assim por diante. Depois Pedro entra sobre a questão da santidade. Ele fala, olha, a luta que vocês têm que ter não é com espada, mas a luta que vocês como igreja de Deus precisam lutar é pela santidade. É por se aproximar de Deus. Você percebe como as lutas que Deus coloca para nós pelejarmos são totalmente distintas das lutas humanas que nos são oferecidas a cada dia? Ou talvez das lutas que eu e você lutemos. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se preocupar com a sua carreira, que você não tem que se esforçar no seu emprego. Não tem nada a ver isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que quando você coloca isso de uma maneira tão intensa que tudo passa a ser secundário e que você perde o rumo da sua vida, apostando em algo que é finito, em algo que vai acabar, em algo que é perecível. Quando eu meditava nesse texto, eu lembrava daquele hino da harpa que falava, né? Passarinhos, belas flores, todas elas querem me encantar, mas são vãos, terrestres esplendores. Né? E me veio na mente, e é muito disso, o mundo aí está cheio de coisas que querem nos enganar, que querem tirar o nosso foco. Mas Pedro ali, ele fala para aquela igreja, preste atenção naquilo que é importante, naquilo que você tem que pelejar. Então, santidade. Pois ele fala, a partir do versículo, né, santidade no amor, a partir do versículo 22. Depois, ele fala no capítulo 2 sobre a casa espiritual que a vida do cristão é edificada em Cristo Jesus. Esta é uma batalha que eu e você precisamos ter. Depois ele fala lá a partir do versículo 11 sobre uma vida exemplar cristã. Ele fala sobre os deveres dos homens para com aqueles que não são crentes, até no respeito para com as autoridades. Esta é uma batalha que eu e você precisamos ter. Ele fala depois sobre a vida exemplar de um cristão a partir do versículo 18, para aqueles no serviço. Pedro fala para aquela igreja, olha, uma batalha que você tem que lutar na sua vida é servir ao seu próximo. É negar-se a si mesmo e cuidar daqueles que precisam. Essa é uma batalha. Você percebe que o foco que Pedro tira é o foco do eu, para o foco do meu próximo. Depois fala sobre a família. E se você ler essas duas cartas de Pedro, você vai perceber que as batalhas que Deus nos coloca, nos chama para lutar, são muito diferentes daquelas que nós estamos acostumados a lutar. E você entende o porquê muitas vezes a frustração chega, né? Porque são lutas inglórias, irmãos. De novo, nós somos limitados, não existe super-herói. Uma hora ou outra, uma enfermidade vai bater na sua porta, como vai bater na minha. Uma hora ou outra pode ser que bata o desemprego. E se os nossos alicerces estiverem sobre essas coisas, nós vamos ser arruinados. Mas aqui Pedro está falando sobre alicerces, sobre batalhas que fortalecem os alicerces da nossa vida, da vida da igreja. Ele escreve isso para mulheres ali que estavam extremamente perseguidos e falando para eles: não desanimem, estejam firmes. E hoje nesse mundo que a gente vive, a palavra de Deus, ela continua viva para mim e para você. Não desanime, continue firme, continue nos propósitos corretos de Deus.
fuja das armadilhas, morra para o pecado, capítulo 4 de 1 Pedro, se afaste do mal, não perca o seu tempo, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua vida espiritual. Nós temos visto, pós-pandemia, a dificuldade que é de os cristãos, não só aqui, mas no geral, com todos que nós conversamos, de igrejas do nosso ministério e de fora, né, a dificuldade que é da igreja se reintegrar, da igreja voltar a ser igreja, a ser corpo. Né? A gente percebe os cultos semanais, cadê a igreja? Irmãos, essas são as batalhas que Deus nos chama para lutarmos. Estarmos na presença dEle, evangelizarmos, estarmos aqui em comunhão, orando uns pelos outros, celebrando o nome dEle. Existe o corpo, são as batalhas que nós somos chamados para lutar. Mas a gente tem se esquecido dessas batalhas, a igreja tem, eu e você muitas vezes temos colocado elas como segundo plano. Mas a palavra de Deus é, retome o caminho, retome os princípios, retome as batalhas que valem a pena diante de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E você pode me perguntar, né? O que será que aquela igreja, o que aconteceu após aquela igreja receber esta carta? Já contei para vocês que os judeus foram para as vias de fatos. E o que aconteceu com eles? Os romanos vieram e os destruíram. E o que será que aconteceu com aqueles homens que receberam essa carta aqui de Pedro? Tem um dos textos ainda preservados, tão antigos como ali a escrita dos evangelhos, as cartas de Paulo, é algo que se chama, é uma carta escrita por um homem, que se chama Diogneto, que ele escreve essa carta. Alguém lhe pergunta o que era o cristianismo. Isso, alguns datam isso entre 70 e 90 depois de Cristo, então, imediatamente depois, após o período que os cristãos receberam esta carta de Pedro. Alguns outros dizem que mais ou menos no ano 120 depois de Cristo, 50 anos depois que essa igreja havia recebido essa carta. Mas alguém pergunta para o Diogneto, me escreva o que você sabe, o que você vê. Compartilhe comigo o que é a vida desses cristãos. Então, depois você até pode pesquisar aí, chama-se Carta de Diogneto. E eu vou ler para você, é uma escrita de alguém que não era cristão, relatando ou descrevendo a vida desses homens. E depois, no final dessa carta, a gente vai perceber quem é que tomou a decisão correta. Se foram os cristãos ou se foram os judeus. Então, essa carta começa assim. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não confessam, como outros, nenhum ensinamento conforme a sorte de cada um. E adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham de um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é a sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne,
mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm a abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem. E quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma indivisível ou invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma a impede de gozar dos prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas ela é que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo, como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam como estrangeiros em uma morada que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada no comer e no beber, a alma se aprimora. Também os cristãos maltratados se multiplicam mais a cada dia. Esta é a posição que Deus lhes determinou, e a eles não é lícito rejeitá-las. Você vê que carta? Que testemunho de uma igreja. Você percebe de uma igreja que lutou com batalhas totalmente diferentes daquelas que o mundo antigo estava lutando. E o paradoxal desse escritor aqui, ele fala, eles são do mundo, mas estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Aonde existe ódio, aqueles homens amam. Aonde não existe cuidado, aqueles homens e mulheres entram cuidando. Aonde há falta, eles entram dividindo. Você percebe? E eu achei interessante nisso porque mostra exatamente o chamado de Deus para mim e para a sua vida. E quais são aquelas as batalhas que eu e você devemos lutar. Não são batalhas deste mundo, são batalhas chamadas por Deus para fazer uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja triunfante nesse mundo. É uma batalha que faz com que eu e você tenhamos amor no coração pelas almas. É uma batalha que nos é colocada, que nos traz o desejo de servir e não de ser servido. Uma batalha que nos faz proteger a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, a minha e a sua fé, a minha e a sua santidade. Batalhas essas que não são aquelas que o mundo tem colocado diante de nós. E eu pergunto, mais uma vez, quais são as batalhas que eu e você temos tomado como principais nas nossas vidas?
Ainda existe tempo. E toda vez que a palavra de Deus é trazida, uma palavra o Espírito Santo fala às nossas vidas, é porque Deus ainda coloca oportunidades e tempo disponível para cada um de nós, para que nos engajemos nas lutas e batalhas corretas. Talvez ainda você queira insistir em lutar com suas próprias mãos aquelas batalhas que você acha que são corretas. Infelizmente eu tenho que te dizer que siga em frente. Mas não garanto a você que você vai chegar no sucesso que você imagina. Mas se você e eu como igreja quisermos nos levantarmos e tomarmos as batalhas com Cristo, as batalhas que eu e você somos chamados, nós vamos deixar de perder, nós vamos ganhar. A escrita desse homem aqui é mais ou menos nessa linha. Ele não entende como tudo aquilo que era para ser perda na vida daqueles homens se torna bênção. Vocês perceberam na escrita? Tudo aquilo que era para ser tragédia se transformou em bênção. Quando eu e você estamos no propósito, nas batalhas de Deus, tudo aquilo que pode parecer perda, que pode parecer dor, mesmo a perseguição que Pedro escreve ali, ela se reverte em bênção para mim, para a sua vida. Então, nas batalhas de Deus é que está a minha e a sua bênção. São nas batalhas que Deus elenca para nós, é que está o meu e o seu futuro. É onde Deus se revela a promessa e as bênçãos dele para as minhas vidas, para mim e a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, o meu clamor nesse dia é para você: largue as batalhas que não agregam nada na sua vida. Deixe. Isso começa a valer na minha vida. Deixe de gastar com seu tempo, seu recurso, sua saúde, com coisas que são batalhas humanas e que vão ficar pelo caminho. É tempo de retomarmos as veredas. É tempo, meu irmão, minha irmã, de você lutar as batalhas corretas. É tempo de você retomar o chamado de Deus na sua vida, na minha vida. Nós temos ouvido muito em várias mensagens de várias pessoas diferentes, aqui nesse púlpito e em outros lugares, Deus fazendo um chamamento para a sua igreja. Falando sobre princípios, falando sobre propósitos. Há 2 semanas mesmo atrás, muitos de vocês estiveram aqui na frente orando, pedindo para que Deus, sobre a questão do propósito, de retomar o propósito em nossas vidas. Mas a retomada desses propósitos, a retomada desse chamado, a retomada da vontade de Deus em nossas vidas passa por isso. De pararmos, de lutarmos batalhas inglórias. De pararmos. E a palavra de Deus nesse dia traz para você e para mim essa meditação. E eu quero ainda dentro dos textos, quando Pedro fala assim vários conselhos, e tem um texto que a gente fala muito, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E muitas das batalhas que eu e você lutamos é porque somos ansiosos, porque queremos resolver, porque achamos que nós é que fazemos alguma coisa. E Deus nos fala: se humilhem, se coloquem diante nas minhas mãos. E se humilhar aqui é no sentido de ser dependente. Realmente passar para Deus, ou entregar a Deus as nossas vidas e crer que Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos leva na nossa vida. Só isso que vai fazer com que eu e você larguemos as nossas batalhas pessoais. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Haveriam aqui muitos outros
versículos dentro de Pedro, por isso que eu falo, leia na sua casa sobre essa perspectiva, as 2 cartas de Pedro, e aplique na sua vida o entendimento do quais são as batalhas que nós devemos lutar. Mas para que a gente não se alongue mais no dia de hoje, eu te convido, nós vamos fazer uma oração, e que você aí possa, diante de Deus, apresentar a sua vida de uma maneira sincera, e apresentar diante dele as batalhas que você tem lutado. E apresentar diante dele quais são aquelas que você vai pular fora, que você vai deixar. Eu mostrei aqui 2 exemplos. Mostrei para vocês os judeus que resolveram lutar as suas batalhas e resolver da sua maneira as coisas, e o que aconteceu com eles. E mostrei para vocês os cristãos, que ao receberem a orientação de Deus, seguiram a orientação de Deus e qual foi o resultado disso na vida deles. Mais uma vez é uma questão de escolha. O presbítero Daniel falou no início, sempre é escolha. Sempre passa por decisões. A gente está nesse ano, o ano das decisões, da decisão, sempre passa por decisões. É minha, sua, e aqui mais uma te é colocada. Quais são as batalhas que você vai decidir continuar com elas? E quais são aquelas que você hoje vai desengajar, vai sair fora, vai deixar? E quais são aquelas que você vai lutar? É uma decisão pessoal, é uma decisão sua, mas que vai ter repercussão em toda a sua vida. E oxalá, lá na frente, quando você olhar para trás, você possa dizer: graças a Deus por tudo aquilo que eu construí, por todas as batalhas que eu lutei na minha vida, e eu não tenho arrependimento de nenhuma delas, porque hoje eu vejo aqui os frutos, e são frutos que eu vou levar comigo por toda a eternidade. Não são frutos que vão perecer, não são frutos que a traça vai comer, não são frutos que uma enfermidade pode derrubar, não são frutos que um desemprego pode tirar a alegria, mas são frutos que eu vou levar comigo por toda a eternidade como galardão de uma obra que Deus fez na minha vida. Você está disposto a isso? Você entendeu a palavra de Deus hoje para você? Você consegue aí pensar, entendimento? Aleluia. Por isso que Pedro fala: cinja o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Sede, por isso, cinja o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai no quê? Na sua capacidade, nas suas mãos, no seu intelecto, em achar que você pode ajudar Deus a fazer alguma coisa. Não, Pedro fala: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Espere, meu irmão e minha irmã, inteiramente. É uma palavra grande que dá para falar inteiramente. Não é parcial, não é meio a meio, não é você resolvendo parte e Deus resolvendo o restante. É inteiramente na graça. Aleluias. Nessa nova e viva esperança que Deus colocou nas nossas vidas. Te convido a ficar de pé. E nós vamos fazer essa oração. E que você possa, de coração sincero, apresentar a sua vida diante de Deus. E pedir, se aquilo que já está claro, já entreguem para Deus as batalhas que não são suas. E peça também para que Deus te dê discernimento para entender batalhas que talvez na sua mente estão até envoltas por uma religiosidade, por algo que te parece fazer bem, mas que Deus te dê discernimento para entender que também não são batalhas dele. E que Deus te dê sabedoria e direção para se colocar pronto para as batalhas que Ele tem chamado e colocado você como filho, como marido, como pai, como mãe, como obreiro, obreira, como homem e mulher nesse mundo. Que essas sim são as verdadeiras batalhas que nós precisamos batalhar. E você na sua casa também, que você possa fazer essa oração conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ah, Senhor, em nossa caminhada, Senhor, nós precisamos sempre dos Teus conselhos. Pai, é bom quando nós ouvimos palavras que nos, oh Senhor,
nos levam para cima, ou que talvez nos impulsionam, ou que, Senhor, sobre as bênçãos. Mas, Senhor, é no Teu conselho, Pai, que está a nossa felicidade. Pai, nesse dia nós ouvimos uma palavra, Senhor, que é o Teu conselho sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, mas é um conselho muito profundo, Pai, que nos é trazido sobre aonde é que nós caminhamos, aonde é que nós estamos, aonde é que nós batalhamos as nossas vidas, os nossos interesses, onde colocamos os nossos propósitos, onde é que, Senhor, colocamos os nossos recursos, nossa saúde, nosso tempo, nossos recursos todos que são limitados. Mas, Senhor, nesse dia é um dia de resgate, Pai. É um resgate de rumo, é um resgate de propósito. É um resgate onde o Teu Santo Espírito vai falar aos nossos corações e nos mostrar, Senhor, aonde é que nós devemos deixar, o que é que nós devemos deixar de lado. O que é que nós precisamos jogar para trás. O que nós precisamos evitar de entrar nas armadilhas. Senhor, o mundo ele nos traz uma visão totalmente diferente daquela que é a Tua palavra, da visão que vem através, Senhor, do Teu conselho. Pai, mas que o Seu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, que sejamos sábios, Senhor, em escolher aquilo que, Senhor, vai ser bênção nas nossas vidas. Oh, Senhor, investir o nosso esforço, investir, oh, Senhor, a nossa vida naquilo que vai retornar como bênção, como edificação, como alegria, como um tesouro real nas nossas vidas, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor quer construir vidas com alegria abundante. Nós já cantamos aqui sobre a alegria que vem do Senhor, mas não é uma alegria efêmera, é uma alegria passageira, uma alegria como esse mundo vê, não, é uma alegria verdadeira em Deus. É, Senhor, um contentamento que vem de Deus, é uma realização que vem de Deus. O que o Senhor quer nos dar é uma realização que vem de Deus e não uma realização que não dura ou que dura poucos anos. Senhor, que o Senhor possa sondar os nossos corações, que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres jovens, sábios, Senhor, onde nós vamos investir as nossas vidas. Oh, meu Pai, e desfrutar plenamente, Senhor, inteiramente da graça que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, sabendo que sim, talvez, muitas vezes as batalhas que nós vamos ter que tomar em nossas vidas, elas vão ser contrárias ao mundo, elas vão ser até, vão gerar perseguição sobre as nossas vidas. Mas são essas as batalhas que vão nos levar à vida eterna. São essas as batalhas que vão, Senhor, fazer com que nós alegremos a Ti. Que nós, Senhor, alcancemos o prêmio, Senhor, da nosso chamado, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, promove transformação, Senhor, em nossas vidas. Pai, nós vivemos tempos em que nós precisamos ser transformados. Pai, nós precisamos ser despertados. Nós precisamos, Senhor, mudar, Senhor, a nossa maneira de ver as coisas. Precisamos mudar a maneira, Senhor, que nós, Senhor, interpretamos, Senhor. Nós não estamos aqui para seguirmos o rumo do mundo. Pai, nós vimos, Senhor, que aqueles que seguiram no passado o rumo do mundo, os conselhos do mundo, que acharam que pelas suas próprias forças resolveriam as coisas, eles falharam, Pai. Mas, Senhor, nós vemos que aqueles que esperaram no Senhor estão firmes até o dia de hoje. A Tua igreja permanece até o dia de hoje, Pai, porque, Senhor, a esperança, a fé, a vida, oh, Senhor, ela jamais negociou os seus princípios. Pai, que nós não negociemos também, Senhor, os nossos princípios. Não negociemos, Senhor, o nosso chamado. Não negociemos, Senhor, as nossas batalhas com aquilo que é mentiroso, com aquilo que é falho. Mas, Senhor, que nós estejamos contigo, Senhor, porque Tu és aquele que está conosco em todas, Senhor, em todas as nossas aflições, em todas as nossas lutas, em todos os nossos sonhos. Tu és aquele que provê os recursos extraordinários, Senhor, para onde parecer haver perda vai gerar ganho, aonde que estiver a morte vai ser gerado vida, aonde existe perseguição vai existir alegria. Senhor, é só o Senhor que pode fazer essas coisas extraordinárias em nossas vidas.
e que nós coloquemos as nossas vidas, Senhor, para o bem, ó Senhor, da Tua obra, no Teu chamado, para a honra e glória do Teu nome, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Você também que nos acompanha, ou você que está aqui, aleluias, que talvez sinta no seu coração e queira receber uma oração especial nesse dia. Talvez você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que está com seu coração meio desanimado, meio frio, ou cansado de lutar batalhas perdidas, e que a cada dia, quando levanta, tem a sensação de sofrimento em ter que lutar mais um dia e sem chegar a lugar nenhum. Eu te convido que você acene aí do seu lugar, que você venha aqui na frente e nós vamos orar por você. Talvez o desânimo tenha batido e você até hoje não entendeu o porquê. Você luta, você se faz de tudo, você investe tudo, você faz todas as coisas e você não chega a lugar nenhum. E hoje o Espírito Santo falou para você que você tem que tomar, aleluias, batalhas diferentes. Eu te convido, vem aqui na frente. Esteja conosco, se Deus tocou no seu coração, você na sua casa também. Se você sentir isso e quiser, aí fale com Deus. E você aqui na igreja, se quiser, manifeste-se aí, nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai renovar, aleluias, uma Ivete. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, irmãos, de sermos arregimentados para batalhas diferentes. É tempo de ouvirmos o chamado do Senhor para batalhas diferentes em nossas vidas. Aleluias. Você que quer estar conosco aqui, venha. Aleluias. Convido os pastores, pastor Ronildo, pastor Rogério. Venham orar aqui para essas vidas que estão chegando. Você percebe que é o movimento de Deus nos chamando, irmãos. Existe um chamado de Deus. Eu creio sim que Deus está prestes a começar uma grande obra, a cumprir os seus desígnios. E quando Deus começa a fazer isso, é que Ele começa a preparar os corações, as vidas para isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a vida das nossas irmãs que estão conosco aqui, Senhor. Apresentamos a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão também pela internet nos acompanhando e que sentiram no seu coração um chamado, ó Senhor, para algo especial da Tua parte. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa usá-las, que o Senhor possa capacitá-las, ó Senhor, que sejam verdadeiras guerreiras, ó Senhor, e guerreiros de luta, Senhor, que são lutas de acordo com o Teu chamado, propósitos do Senhor. Usa, Senhor, esses irmãos, usa essas irmãs de uma maneira especial, Senhor. Ou aonde eles estão, Pai, que o Senhor possa ali visitá-los, Senhor. Que a Tua obra, Senhor, que o Teu fazer possa acontecer ali, Senhor, de uma maneira especial. Oh, Senhor, visita, Senhor, todos, Senhor, os nossos irmãos que nós não conseguimos ver, mas que estão conosco pela internet também. Aonde quer que eles estejam, Senhor. Oh, Senhor, abençoa também, fortalece. Que o Senhor dê a graça, que o Senhor dê as condições, a capacitação que vem do Senhor, para promover através da vida desses irmãos a bênção, aonde quer que eles estejam. Orianda lá, Massurianda lá, e Senhor, levanta a Tua igreja, levanta, Senhor, o Teu povo, Senhor, levanta as nossas vidas, Senhor. Orianda lá, Machuri, clama lá, e Senhor, quebranta os nossos corações. Oh Senhor, que nós estejamos atentos ao Teu chamado, que nós estejamos atentos, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluias. Glórias a Deus, Deus abençoe nossas irmãs, pode se assentar. Vamos louvar mais uma vez. E daí, antes de irmos embora, eu tenho alguns recadinhos, então não saia daí. Vamos louvar ao Senhor e já voltamos. Deus que não vai deixar
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, glória a Deus, aleluia. Se alegre aí, meu irmão, minha irmã. Aleluias. Dois avisos importantíssimos. Sábado, ou melhor, domingo que vem, nós teremos a celebração da ceia, dia 12. Então, se prepare aí, esteja conosco. Você aí na sua casa também se prepare para esse momento de celebração, dia 12 de junho. Também é o dia dos namorados, Então, você depois de participar aqui conosco na Santa Ceia, que você possa aí comemorar o dia dos namorados com a sua amada, com o seu amado. Mas no sábado, nós casais aqui da igreja também teremos um encontro às 19 horas. Pastor Maurício estará conosco aqui. Então, casais da igreja, programem-se aí sábado que vem, às 19 horas conosco aqui, amém? Quantos casais nós temos aí? Ixi, tá devagar, hein? Dá um cutucão aí no seu parceiro ou parceira aí. Olha, Andréia, quantos casais nós temos aí, amém? Nem sabe do que está falando. Mas sábado que vem, às 19 horas, os casais, por favor, estejam conosco aqui. Você é nosso convidado para uma palavra especial da parte de Deus. Aviso para as mulheres. As irmãs aqui estão organizando um retiro. Sim, um retiro das mulheres. Então,
A nossa irmã Priscila, eu vi ela por aí, está ali em cima da galeria, mas um valor total de R$160, vai ser lá para o final do ano. Então nossas irmãs, elas estão com uma fichinha aqui, parcelando esse pagamento em 5 vezes de R$32. Então não deixe de dar o seu nome, não deixe de participar, você, irmã da igreja, desse encontro das nossas irmãs, que sempre é uma bênção para a edificação, para a comunhão, e o corpo de Cristo vai se fortalecendo desta maneira. Amém? Louvado seja Deus. Preparados aí para uma semana de bênção? Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto, que o Senhor te dê muita paz, que o Senhor abençoe a sua entrada, a sua saída, que o Senhor guarde a tua família em todos os seus, nesses dias, nessa semana, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, leve a você a lutar as guerras que Ele tem te chamado, que Ele tome o propósito na sua vida, que Ele abençoe a sua vida, ou aonde você entrar, aonde você sair, que ali seja uma bênção. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Dê um abraço, cumprimente o seu irmão aí, e esteja conosco, quinta-feira, a partir das 20 horas, presencialmente ou online. Deus